Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula e nessa aula a gente vai criar, as funções aqui que vão retornar informações básicas do computador que estiver rodando o nosso programa, tá bom? Aquelas informações que você viu na aula passada quando eu te apresentei a biblioteca Platform, beleza? Então basicamente a gente vai passar aquelas coisas para dentro aqui do nosso programa, tá? Então eu vou começar criando uma pasta que eu vou chamar de Program. Okay? E também eu vou criar um arquivo aqui dentro, não dentro da pasta, mas eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de CLI. Tá? Vai ser esse arquivo aqui, certo? Que vai ser a parte principal do nosso programa. Dentro da pasta Program, eu vou criar um outro arquivo que eu vou chamar de computer.py. E qual é que vai ser a funcionalidade desse arquivo? Né? Qual é que vai ser a função desse arquivo? Simplesmente esse arquivo ele vai servir para retornar informações do computador, tá? Simplesmente isso. Ele vai retornar informações através de funções. Beleza? Simples dessa forma. Nenhuma dificuldade até aí, né? Ok. Então eu vou começar importando a biblioteca Platform. A gente vai utilizar todos os comandos que a gente aprendeu na aula passada, sem nenhuma dificuldade. E vamos começar, né? Eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de OS, ok? E essa função ela vai retornar o sistema operacional. Então, basicamente, a gente sabe que a função que retorna o sistema operacional do usuário é essa aqui, né? Platform.name. Porém, a uname ela não retorna apenas só o sistema operacional. Ela retorna uma série de outras informações, né? Como é que a gente faz agora para pegar apenas o sistema em si? Eu quero pegar apenas o nome do sistema. Como é que eu faço? Bom, como isso aqui é uma tupla, basta você colocar aqui no final da função ponto e um desses valores aqui. No nosso caso, system, né? Que aí ele vai retornar o valor do sistema. Então, system. Beleza, bacana. E agora basta dar um return aqui. Então, cada vez que eu chamar essa função, ela vai me retornar, certo? Exatamente o sistema do usuário. Olha que legal, né? Ok, eu vou criar outra função também que eu vou chamar de OS_version, que vai retornar para a gente a versão do sistema operacional. Como nós sabemos, a função uname ela também tem um valor aqui dentro que se chama version. Então basta a gente colocar o seguinte, version, e ele vai nos retornar a versão também do sistema operacional. Então agora que nós já estamos pegando informações do sistema, tá? Vamos testar, né, como é que está ficando o nosso programa. Mas você fala, mas qual é a utilidade desse negócio? Você deve estar assim, qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade de eu criar esse arquivo? Eu não estou entendendo, ok? A grande utilidade desse arquivo é o seguinte, ele vai armazenar tudo que é informação, digamos assim, entre aspas, né, em funções, porque função não armazena nada, né? Mas entre aspas, ele está guardando para a gente informações. A cada vez que eu chamar uma função desse arquivo, ele vai me retornar um valor específico, okay? Esse arquivo aqui ele vai funcionar como uma interface, certo? Ele não vai fazer nada, ele só vai retornar informações. Beleza, então agora a gente criou um arquivo chamado computer, que armazena informações a respeito do nosso computador. Na verdade ele não armazena nada porque são funções, né? Ele apenas retorna informações. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai acessar essas informações a partir de outro arquivo. Então, por exemplo, esse nosso arquivo CLI, que é o arquivo principal do nosso programa, vai simplesmente acessar informações fornecidas pelo nosso arquivo computer. Essa é a simples utilidade desse arquivo computer. Fornecer informações, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço para importar o arquivo computer como um módulo aqui dentro do meu arquivo CLI? Muito simples, basta você fazer o seguinte. From, o nome da pasta, né? O nosso arquivo computer está dentro da pasta program. Então, from program, né? Import e o nome do arquivo, computer. Então, basicamente, a gente está importando o arquivo computer que está dentro da pasta program, tá? Agora, olha que legal, basta eu vir aqui dar um print e fazer o seguinte, olha, computer.os.
Quando eu executo o meu script aqui, me retorna o Windows. Legal, fica bem limpo, fica bem entendido o nosso programa assim, não é? Simples, muito legal. Por exemplo, se eu chamo a nossa função computer version, OS version, né? Ele vai me retornar a versão do sistema operacional. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, fazer uma mescla, olha só. Fazer o seguinte, computer.os, vírgula, aspas, vírgula. Olha só o que vai acontecer. Opa, ele está me dando um erro aqui porque eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Beleza. Olha só. Ele me retorna Windows 10. Se eu tirar aqui esse espaço, fica melhor, eu acredito. Windows 10. Tá bom? Então você consegue brincar com informações. Beleza. Agora que a gente já sabe qual é o sistema do usuário, já dá para fazer muita coisa, né? Agora vamos pegar algumas informações, como por exemplo, né, o nome do computador na rede. Então vamos lá. Computer, ou melhor, name, né? Só name. Então name vai retornar o platform.uname.node. Bacana. Def, deixa eu ver aqui outro. Ele tem a arquitetura da máquina, né? Então vou fazer o seguinte, né, arquitetura return platform.uname, deixar só sem o H mesmo, né? Uname platform. Eu acho que é isso para retornar a arquitetura, não sei o certo. E ele tem outro também que é o processador. Então, processor return, ou melhor, para ficar mais simples, né? CPU, né? Fica bem mais sofisticado. Platform.uname.processor. Beleza. Vamos testar para ver se funciona. Bacana. Agora eu vou testar as outras informações. Vamos testar aqui em ordem. A primeira informação que eu vou testar aqui vai ser a CPU. A função CPU. Está me retornando a CPU do usuário. Bacana. Computer. Qual era a outra? Arquitetura, né? Eu acho que vai dar erro nessa aqui, eu não sei. Vamos ver. Deu erro porque não é arquitetura. Estou me esquecendo qual é. Deixa eu só abrir aqui o Python para ver rapidinho qual é. Platform.uname. É machine. Olha só. Tem que trocar aqui. É machine. Bacana. Então, olha só, tá me retornando a arquitetura AMD64. Legal, legal. Se eu quiser retornar o nome do computador, o que eu faço? Vem aqui e faz assim, ó. Print computer.name, que referencia exatamente a nossa função name aqui, né? Tanto que se eu der um play não, né? Se eu testar, me retorna o nome do computador na rede. Então, basicamente, agora a gente está pegando algumas informações interessantes. Agora, uma coisa que eu quero falar com você é o seguinte. Ok, agora a gente vai desenvolver uma coisa bem legal, tá? Que é a seguinte. Se lembra daquele comando que só rodava no Linux? Se lembra, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que vai retornar exatamente qual é a distribuição Linux do usuário. Vamos lá. Def distro return platform.uname, ou melhor, Linux distribution, né? Platform.linux distribution. Então, basicamente, ele está retornando para a gente aqui a distribuição Linux exata do usuário. Só que tem um problema. Se você for esperto, você já sabe qual é o problema, né? Olha só. Print computer.distro. Vamos ver o problema? Vamos ver. Ele me retorna nada, me retorna vazio. Por qual motivo ele me retorna vazio? Porque eu estou rodando esse script no Windows, ok? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma verificação dentro dessa função, que é a seguinte. Se o sistema do usuário for Windows, não deixe ele rodar esse programa.
Ok? Então, basicamente, para fazer isso é muito simples. É um if, né? If OS, a nossa função OS, né? For igual a Linux. Beleza, ele vai retornar isso, tranquilo. Else, ele vai retornar... ele vai simplesmente retornar o sistema operacional do usuário. Tá vendo como é interessante a gente utilizar funções agora? A gente economizou muito código só fazendo isso, tá vendo? Legal. Então vamos ver aqui. Olha só, me retornou o Windows, tá vendo? Por quê? Porque eu estou executando esse código, tá bom? Dentro do ambiente, de um ambiente Windows, e não dentro do ambiente Linux. Ele vai retornar apenas a distro quando o sistema operacional for igual a Linux. Legal, bacana, né? Uma coisinha um pouco mais avançada. Ok, então a gente conseguiu agora criar a função, o arquivo que armazena não, né? Que retorna dados do computador, né? Acho que todos os dados básicos a gente já tem aqui, né? Se eu não me engano, são todos esses, né? Vamos ver se é. Deixa eu só me lembrar. Só esses mesmo, tá? Na próxima aula, o que é que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai fazer uma coisa muito legal, mas muito legal. O que é? É o seguinte, não sei se você já teve a oportunidade de executar algum programa Python que era tipo isso aqui, ó. Python, eu vou fazer uma simulação. CLI.py e você conseguia passar comandos nesse programa, tipo assim, delete, scan, sabe, né? Então, você vai aprender a fazer isso na próxima aula. Tá? O usuário vai passar comandos a partir da linha de comando, tá? E o programa vai dar respostas diferentes. Bacana? Então é isso, vamos para a nossa próxima aula.